Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa tarde, Deco na área. E o Flamengo joga amanhã contra o Curitiba, né? 4 horas da tarde no Couto Pereira. Muito provavelmente o Flamengo irá com força total. E falaremos aí um desfalque já confirmado, que é o Davi Luiz, né? O Davi Luiz de novo fora de um jogo do Flamengo, né? Apesar do jogo do Flamengo, quem sempre está aí entre os assuntos principais do Mengão é o Gabigol. A gente vai falar sobre o Gabigol, questão do que ele falou em relação ao jogo Flamengo e Olímpia, né, as reclamações dele, né, a Conmebol resolveu abrir, né, um processo e o Flamengo já fez a defesa, a gente vai falar sobre isso agora. Também falaremos sobre a convocação da seleção brasileira. Tem jornalista aí irritado com a não convocação do Gabigol, né? Falando da convocação, que foi patética, enfim. Gostaria de saber a opinião de vocês também sobre isso. A gente vai falar quem é esse jornalista, para o pessoal que ainda não sabe. Então, você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação, tá? Lembrar também dos nossos outros canais, né? O canal alternativo, que é o canal do Deco, para a galera que ainda não está inscrita, se inscreva. E também não esqueça de se inscrever no Fute Europa, que é um canal que eu abri para falar sobre o futebol internacional, tá? Basicamente futebol europeu, mas a gente fala também sobre futebol árabe, futebol sul-americano, entre outros assuntos mais relacionados ao futebol em geral, beleza? Fute Europa, F-U-T mudo, Europa, tá tudo junto, ok? Então, vamos lá, galera, vamos falar aí sobre a questão aí do Gabigol, né? Que será julgado pela Conmebol devido às palavras que ele proferiu, falando que o Flamengo havia sido muito prejudicado, né? Roubado. E aí a Conmebol não gostou nada disso, está abrindo processo contra o atleta, né? O Flamengo já fez a defesa e o Gabigol, né, fez uma carta, o qual o Flamengo anexou, né, junto à sua defesa ao atleta, né? Vamos aguardar. A Conmebol geralmente nisso não costuma aliviar e acredito eu que o Gabigol poderá aí, né, ficar de fora de alguns jogos, né, numa próxima Libertadores, tá? Então é esse o panorama agora. O Flamengo fez a sua defesa, né? Tudo ok, tudo direito, mas porém a Conmebol geralmente não costuma aliviar nessa questão quando algum atleta acusa de time ser prejudicado, de roubo, de algo do gênero. Então tá aí a questão do Gabigol, Conmebol e o Flamengo, né, apresentando a sua defesa ao atleta, tá bom? Continuando falando sobre o Gabigol, o jornalista, né, podemos dizer assim, né, Neto, o Neto, né, ex-jogador Neto, o apresentador, melhor dizer assim, o apresentador Neto, ele ficou irado com a convocação da seleção brasileira, criticou muito a convocação, né, do Diniz, falando que é ridícula, é pífia a convocação, questionou muito a presença do Matheus Cunha, criticou o porquê do Gabigol não estar entre os convocados, falou do Hulk, falou do Zé Rafael, falou de outros jogadores, mas convenhamos, né, Neto? O Gabriel, nesse momento, não merece ser convocado para a seleção brasileira, a verdade é essa, tá? Se o Matheus Cunha merece ou não, são outros 500, né? Então, há uma coisa, outra coisa. O Matheus Cunha realmente é um jogador, teve até agora há pouco o jogo do Wolverhampton contra o Brighton, foi 4-1 Brighton na casa do Wolverhampton. Pô, cara, não tá jogando nada o Matheus Cunha, atacante, foi do Atlético de Madrid, né? Até na época da Copa do Mundo ficou chateado com a não convocação dele, correto? Porque o Pedro acabou sendo escolhido. Enfim, cara, mas independente se o Matheus Cunha merece ser convocado, se o Richarlison merece ser convocado, eu também não acho que neste momento o Gabigol mereça, né, a convocação
para a seleção brasileira. O Neto, que sempre foi um entusiasta do futebol apresentado pelo Gabigol, né? Falando em Gabigol e companhia, né? O Flamengo amanhã jogará contra o Coritiba, 4 horas da tarde, conforme havíamos falado a vocês. O Flamengo que deverá vir com força máxima, né? O jogador que está machucado, 2 na verdade, né? O Varela, que todo mundo sabe que ficará mais ou menos entre 4 a 6 semanas fora de combate, né? Teve um problema no ligamento colateral medial, tá? Ligamento colateral medial, o jogador Varela, e aí fica fora, assim como também o jogador Davi Luiz, que já estava fora, né? O Davi Luiz, que teve um problema no adutor da coxa e não se recuperou para esta partida, tá? Então o Flamengo não joga no meio de semana, né? Meio de semana tem Libertadores, infelizmente acabamos sendo eliminados pelo Olímpia, e com isso o Flamengo só voltará a jogar no final de semana seguinte, depois do jogo do Coritiba, se eu não estou enganado, é contra o Internacional de Porto Alegre, tá? O provável time do Flamengo amanhã deverá ter a volta do Wesley também, apesar que o Mateuzinho foi muito bem, na minha visão, na partida contra o Grêmio, tá? Para mim voltou até melhor do que ele jogava, defensivamente melhorou muito, vamos ver se isso permanece, mas o provável time do Flamengo amanhã deverá ter alguns jogadores poupados também, o Felipe Luiz, acredito eu, que deverá ficar no banco de reserva, já é um jogador que não consegue jogar mais de 2 jogos seguidos, então minha provável escalação que eu acredito que o São Paulo possa ir com o goleiro Matheus Cunha, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Segundo informações, o São Paulo pensa na possibilidade de colocar Pulgar e Alan juntos. É uma coisa que a gente está louco para ver já há algum tempo, né? Pulgar e Alan, com o Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e o jogador Gabigol. Esse é o provável time do Flamengo. Na minha opinião, o São Paulo deveria dar uma oportunidade como titular para o Luiz Araújo, tá? Pelo jeito, o Everton Ribeiro perdeu um pouco de espaço, né? O Vitor Hugo deverá ir para o banco de reservas com a entrada do Alan. Acho que é uma coisa interessante, um teste bom, né? Eu, particularmente, sendo o São Paulo, sendo que ele precisa de um jogador mais à frente, né, dos 2 volantes, o Pulgar é esse jogador, o Alan ficando um pouco mais recuado, né? Mas eu vejo que está passando da hora do Luiz Araújo ter a oportunidade. O Luiz Araújo, que foi muito bem contra o Grêmio, está pedindo passagem. Até o próprio treinador São Paulo ele falou que ficou na dúvida se poderia ter começado com o Luiz Araújo, tá? Com isso, o Gerson mantido na equipe. Tenho esse ponto de interrogação em relação ao Gerson. Acho que o São Paulo também não pode achar, pelo futebol que ele vem apresentando, que é um titular indiscutível, porque isso não acontece hoje, tá? Mas vamos aguardar, né? Vamos ver se o Flamengo volta a encaixar. Esperamos que o Gabigol possa jogar mais dentro da área. É isso que eu peço sempre nas minhas lives, que o Gabriel jogue dentro da área, que é ali que ele rende, né? Se é o treinador que pede para ele sair constantemente da área e até quase o meio campo, ele tá enganado, até mesmo porque ele não está dando liberdade para o Bruno Henrique para flutuar por dentro, ou seja, a gente fica sem nenhum jogador ali, né, incomodando os zagueiros adversários, e isso é uma preocupação. Aí a questão seria até uma boa pergunta para fazer, né? Essa movimentação do Gabriel, ok? Porque é uma coisa que nos incomoda, e nos incomoda muito, o Gabriel saindo muito da grande área, e aí se torna um jogador extremamente comum, né? Não é a qualidade dele sair, armar o jogo, porque ele é bom dentro da área, ele não é um jogador extremamente habilidoso, digamos assim, é um jogador mais de finalização. É isso que a gente gosta de ver o Gabriel finalizando, se posicionando bem dentro da grande área. Lógico que é bom a movimentação dele para confundir o adversário, mas não para jogar como meio campista, como é o caso do De Arrascaeta, né, gente? Então, vamos ver amanhã o jogo do Coritiba, né? O Coritiba que vem crescendo no Campeonato Brasileiro, já é totalmente diferente daquele Coritiba da primeira rodada, onde ganhamos de 3-0, e agora é aguardar, né, gente? E ver para a gente comentar amanhã melhor
né? Ou até hoje, quem sabe, eu vou ver ainda em relação a uma live sobre o jogo mais específico, Flamengo e Curitiba, tá? 4 horas da tarde, beleza? Então é isso aí, gente. Mais tarde traremos mais algum conteúdo aqui no canal Deco SRN, tá? Pedir pra galera que não tá inscrito aqui se inscrever, deixar o like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrar vocês também dos nossos 2 outros canais, o canal do Deco, que é o canal número 2, onde a gente traz mais vídeos, né? Apesar desse estar sendo agora aqui no canal 1, canal do Deco, só colocar isso aí, o nosso canal que fala de futebol internacional, né? Vamos ter análises, vídeos curtos de análise, de mercado da bola, enfim, de tudo aqui do futebol internacional, e vamos fazer lives também, de meia horinha, para a gente resenhar com vocês, beleza? É isso, galera. Muito obrigado, então. Até mais tarde. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.